a crucificação vista de um ponto de vista muito diferente de Mateus e de Marcos. Então aqui está um outro fato interessante, que é um fato histórico, aonde Lucas fala que Jesus morreu, e não só isso, ele fala que Jesus morreu e também vai mostrar detalhes da sua sepultura. Ele vai falar que ele foi sepultado, ele vai colocar detalhes de quem era aquela sepultura. É o segundo fato histórico que o Lucas vai estar narrando. Primeiro, nascimento, e segundo, a sepultura, a morte, né? O terceiro fato histórico que o Lucas narra, irmãos, é a ressurreição. Aí o capítulo 24. Por exemplo, quando diz aqui, os 2 discípulos do caminho de Emaús, isso aqui só Lucas vai falar sobre isso. Só Lucas vai entrar nesses detalhes desses 2 discípulos. A ressurreição de Jesus para Lucas, irmãos, é muito importante. A ressurreição, na perspectiva de Lucas, ela é instrutiva, ela é grandiosa, ela é majestosa. E Lucas, ele gasta aqui muitos versículos para falar sobre a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Então veja bem, Lucas fala do nascimento, detalhes, Lucas fala sobre a morte, Lucas fala sobre a ressurreição. Quarto evento que o Lucas vai descrever é a ascensão, que está no capítulo 24, tá bom? Do versículo 50 até o 53. Aqui Lucas está falando da ascensão, quando ele diz, né, que Jesus levou-os fora até Betânia, e levantando a mão os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Ele começa a falar da ascensão, só que esse livro de Lucas, irmãos, ele continua. Ele não terminou aqui. Esse livro continua agora no livro de Atos. Agora sim, agora os irmãos vão lá para o livro de Atos. É só pular João, né? Vamos lá para o livro de Atos. E observe vocês que o livro de Atos começa a falar sobre o quê? Qual o tema de Atos? Do capítulo 1? A ascensão. Então, o Lucas, ele termina o evangelho de Lucas falando sobre a ascensão. E ele abre o evangelho de Atos falando sobre a ascensão. Então, a ascensão de Jesus é como se fosse uma luva conectora entre Lucas e Atos. Olha que interessante, né? Aqui ele vai gastar alguns versículos para falar sobre a ascensão, e Lucas vai dizer o que aconteceu quando Jesus chegou ao céu. Isso aqui é histórico também, irmãos. A ascensão de Jesus é histórico, porque Paulo vai dizer que muitos irmãos, né, mais de 500 pessoas viram Jesus subindo aos céus. Então nós temos agora o quarto fato histórico. Primeiro, nascimento, morte, ressurreição, ascensão. Qual é o quinto agora? O quinto está no capítulo 2. O quinto agora é a descida do Espírito Santo. E isto é um fato histórico. Deixa eu explicar para os irmãos por quê. Até esse momento, irmãos, era raríssimas pessoas. Se você olhar no Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso ao Espírito Santo. Elas não tinham. O Espírito vinha ali sobre as pessoas para elas executar uma missão, mas ele não habitava nas pessoas. O próprio Jesus falou, eu tenho de voltar para o céu, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. Então, irmãos, a obra redentora de Jesus, eu aqui no culto que teve aqui da Páscoa, eu falei ali para os irmãos sobre a ascensão, mas a obra redentora não termina na ascensão. A obra redentora termina na descida do Espírito Santo. Termina assim, entre aspas. O término final mesmo vai ser quando Jesus nos levar para a glória. Essa é uma outra etapa. Mas a descida do Espírito Santo, irmãos, ela tem de ser vista de uma forma diferenciada aqui. Ela tem de ser vista como um marco na história da igreja.
não como o Espírito que desceu aqui, não é a mesma coisa quando o Espírito desceu lá sobre vamos dizer assim, sobre Sansão, ou então quando o Espírito vinha sobre Davi, ele profetizava, ele cantava. É diferente, meus irmãos. A forma como o Espírito desceu aqui em Atos 2 é diferente do que aconteceu com os personagens do Antigo Testamento. Primeira diferença, aqui agora está se cumprindo uma profecia de Joel. Joel disse: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele vai dizer que filhos e filhas profetizarão. Ele vai dizer que servos aqui eram escravos, e servas também. Agora não tinha mais essa questão de homem e de mulher, e seria sobre toda a carne. Agora não seria mais especificamente sobre os judeus. O que deixou eles muito admirados aqui, é que havia gentios, havia pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, né? Embora eram judeus, mas falavam línguas de outros idiomas.